No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um ponto muito importante para as pessoas que desejam atingir a independência financeira, e é sobre a gestão do salário. Afinal, se nós não conseguirmos organizar bem os valores, né, o dinheiro que vem para as nossas mãos, a gente não vai conseguir investir. E sem investir, a gente não atinge a construção de patrimônio, a garantia da nossa aposentadoria com qualidade e, consequentemente, a independência financeira. Esse é um tipo de vídeo inédito. Eu nunca trouxe esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Eu estou trazendo hoje porque me chamou a atenção um acontecimento essa semana. Eu fui procurada por uma pessoa muito próxima a mim, que é funcionária pública aqui no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente trabalha na prefeitura, e ele me disse o seguinte: eu tô muito preocupada, eu preciso começar a pensar na minha aposentadoria sim, a construir um plano independente, porque antes o simulador para minha aposentadoria dava que eu aposentaria entre os 52 e 57 anos. E agora já estendeu o prazo para os 67. Preocupo-me com a minha situação, né, de saúde até lá, se eu vou conseguir dar conta, uma vez que é um trabalho bem pesado. Tem também um outro caso na família, que eu não vou citar aqui especificamente, mas de uma pessoa que trabalha desde os 18 anos, atualmente ele está com 60. Ele trabalha na área da saúde, então teria sim um direito à aposentadoria especial. Ele é funcionário público também, mas infelizmente todas as tentativas que ele fez de se aposentar foram frustradas, uma vez que a renda aproximada é de R$ 4.000 e o acordo que é proposto a ele é que ele tenha um salário mensal de R$ 1.600. E ele mesmo fala: como eu vou me virar com R$ 1.600, uma vez que a minha vida já é adequada aos 4.000. Então nós vemos através dessas situações e outras mais que as pessoas estão sempre contando aqui nos depoimentos, nos vídeos que eu gravo. Eu estou sempre lendo relatos de vocês. Eu mesma já tive inúmeras clientes que passaram por situações delicadas quando precisaram de auxílio doença, depender do INSS. Então investir é importante. A questão é que quando o orçamento não nos dá espaço, flexibilidade para isso, o que nós devemos fazer? O ideal é sim procurar um educador financeiro, porque ele consegue encontrar caminhos leves para organizar a sua vida e a partir disso estruturar tanto os seus investimentos como o seu planejamento. Mas se você por alguma razão ainda não fez isso ou não deseja fazer, eu espero que esse vídeo ele consiga trazer à sua vida clareza, uma vez que eu vou analisar 5 tipos de renda, de 5 salários mínimos a 1 salário mínimo, e a partir disso você possa tomar as melhores decisões. Quero aproveitar também nesse vídeo, eu não sou muito de divulgar o meu trabalho aqui no YouTube, mas eu tenho recebido bastante comentário aqui, né, através da plataforma de vídeos, sobre a minha mentoria. A minha mentoria de investimentos em renda fixa, ela está aberta. Eu vou deixar o link disponível para vocês. Tem um valor bem acessível, são R$ 397. Você pode estar parcelando em até 12 vezes. Os diferenciais da mentoria é que, primeiro, eu ensino a vocês o que eu faço. Então, uma construção de carteira bem real, com ativos de renda fixa e com as melhores estratégias em CDBs, LCI, LCA, Tesouro Direto e marcação a mercado. E um diferencial ainda maior, que particularmente eu nunca vi no mercado, né, dos mentores e tudo mais, é que a minha mentoria, ela te dá suporte por tempo indeterminado. Então, se você estiver com dificuldade na aplicação do ativo, ou se você estiver com dúvida sobre o que fazer, você pode estar me mandando mensagem que o suporte ele não tem validade. Você vai investir na mentoria e você vai ter contato comigo sempre que você quiser e precisar através do WhatsApp. Então, se você gostaria de aprender a investir com segurança, se você tem muitas dúvidas, se você quer saber se está no caminho certo, será um prazer ter você como aluna, como aluno. Eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. As aulas são claras, os encontros são ao vivo e online, tem todo o suporte que você precisa para começar certo,
porque aquilo também, né, gente, de nada adianta a gente fazer investimentos inadequados ao nosso perfil, às nossas necessidades, porque aí, na verdade, deixa de ser investimento para ser perda de tempo ou perca de dinheiro, uma vez que talvez, né, os ativos que você escolha possam não trazer rentabilidades significativas para você, e na mentoria eu ensino estratégias para sempre ganhar acima da inflação. Então, dito isso, vamos começar agora a conhecer alguns orçamentos, lembrando que eles são fictícios, porém baseados em atendimentos que já realizei na região que eu resido e outras clientes mais que eu já atendi também. Então, eu quis trazer valores que fossem reais à maioria das regiões. É aquilo, no lugar que eu moro o aluguel é mais caro ou mais barato. Aí basta você adequar a sua realidade. Esse é apenas um vídeo de simulação para fazer algumas observações e auxiliar você na gestão financeira da sua vida. Outro ponto também é que o link dessa mentoria ele vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Então vamos começar, vou abrir agora o computador com vocês, vou ligar aqui e a gente vai começar a fazer análise dessas rendas e ver alguns pontos que podem ser adaptados, modificados, para que a partir disso você tenha uma vida mais próspera. Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Agora eu quero trazer para vocês a cesta essencial do IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, e ela mede todas essas demandas, que o nome já diz, elas são cruciais à vida, e contemplam alimentação e bebida, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, é o que eu costumo falar em alguns vídeos, né? Eu já sinalizei isso. Nós temos 9 cestas básicas para contemplar com o nosso salário. E, além disso, nós deveríamos ter a possibilidade de guardar sem pesar e viver uma vida equilibrada. Mas, infelizmente, isso não é possível com o salário mínimo que nós temos no nosso país. Pensando nisso, levando tudo isso em consideração, hoje eu venho trazer esse vídeo aqui para vocês, que é da gestão do salário. Vou começar aqui pelo primeiro salário, que são um total de 5 salários ou R$ 7.590. A primeira análise que a gente precisa levar em consideração são as despesas mais altas. Então aqui, a primeira análise que a gente está fazendo é um levantamento daquilo que de fato pesa no orçamento. E nós encontramos um total de R$ 6.350. Reparem que dos 7.590, 6.350 está concentrado em algumas categorias, como plano de saúde, alimentação, educação, aluguel, financiamento veicular, combustível e cartão de crédito. E agora, o que a gente faz? A gente começa a fazer análises e considerar algumas reduções. Por exemplo, o plano de saúde. Será que existe a possibilidade de eu fazer uma migração e qualquer R$ 50 que eu conseguir economizar já são bem-vindos? A alimentação, será que eu consigo fazer uma redução de 10%? Por quê? Para que vocês possam entender melhor. Se eu consigo atingir as reduções, olha quanto eu consigo economizar. Digamos que o plano de saúde eu reduza de 800 para 750. Eu já tenho R$ 50 de economia. A alimentação, se eu reduzir de 1.000 para 900, eu já tenho R$ 100 de economia. A educação é mais inflexível, então nem sempre a gente consegue uma redução. E se a gente não consegue uma redução, o que a gente faz? A gente desconsidera essa categoria como um potencial de redução, tá certo? Aluguel, será que eu consigo um aluguel mais acessível na região que eu moro? Ou eu estou disposta, né? Tenho a possibilidade de me mudar para um lugar que tenha um aluguel mais barato? Eu consigo uma redução de R$ 100. Então, aqui do ladinho, olha, a gente vai só economizando. Isso aqui vocês vão ver a diferença lá na nossa calculadora de juros compostos, que eu já vou simular com vocês.
Financiamento veicular. Quando a gente faz um financiamento, a gente precisa levar em consideração alguns pontos, como seguro, combustível, manutenção, e nem todas as pessoas levam isso em consideração. Se vocês olharem, nessa tabelinha aqui, o cartão de crédito está inserido, não está nenhum valor absurdo para uma pessoa com uma renda dessa. No entanto, não existe margem aqui para a construção de uma reserva financeira. Ou seja, se o carro der problema, quando surgir o pagamento de IPVA, de matrícula escolar, essa pessoa ela vai ter duas opções, duas saídas. Ou ela continuará refém do cartão de crédito, ou ela usará o dinheiro das férias e do 13º de uma forma sábia. A questão aqui é a seguinte: se você não constrói uma reserva financeira, você fica à mercê de todos os imprevistos que podem acontecer contigo no decorrer do caminho. Reparem que esse não é um salário baixo, definitivamente não é. No entanto, as demandas a serem atendidas dessa pessoa são muitas. No entanto, se ela conseguir fazer essas pequenas reduções que eu sugeri, porque financiamento veicular a gente também não consegue reduzir, e o combustível, talvez ela fazendo algumas manobras, ela conseguiria ali sim uma redução de R$50. Então, eu já tenho aqui um total de R$300. 50 reduzido do plano de saúde, R$100 da alimentação, R$100 do aluguel e R$50 do combustível. Esses R$300, se eles forem investidos todos os meses, olha como vocês podem ver aqui, eu fiz uma simulação por ano. Em um ano, você vai ter um montante de R$4.136,40, sendo R$536,40 a sua rentabilidade. No segundo ano, você tem uma rentabilidade de R$2.305. Décimo ano de R$65.000. E lá no 30º ano, fazer o aporte mensal. Lembrando que é necessário corrigir a inflação por ano para que esse valor final aqui, ele possa representar, né, manter, melhor dizendo, o seu poder de compra. Então, 30 anos com R$300 ao mês, corrigindo a inflação anualmente, você tem um total de R$2.057.598, sendo que você vai ter tirado do seu bolso R$32.400. Então, investir vale sim a pena. E reparem que nós fizemos concessões modestas, simples nesse orçamento aqui, e já conseguimos uma redução de R$300. Você conseguir eliminar esse cartão de crédito, você vai ter os R$300 mais R$1.350, ou seja, um total de R$1.650. Repare que aqui nesse orçamento ele está bem simples, bem enxuto. Não está a realização de sonhos, de objetivos, de coisas que você deseja fazer. Agora, se você tiver esse valor aqui livre para você todos os meses, olha quantas coisas bacanas você pode criar. Abrir o seu próprio negócio. Nossa, Dai, mas tão pouco dinheiro dá para isso tudo? Com planejamento dá e ainda sobra. Reserva de oportunidade, ela serve para que a gente acumule ali o patrimônio a partir de algumas manobras de investimentos e invista esse patrimônio em um objetivo maior. Também podemos investir para aposentadoria e para reserva financeira. Lembrando que essa distribuição ela será pessoal para cada pessoa, mas digamos que você queira separar para a aposentadoria desse valor aqui, R$500. Então, aplicando R$500 ao mês, em 10 anos você já tem um acúmulo de 108 mil, em 30 anos você tem R$3.430.000. Então, reparem que investir vale sim a pena. Então, fizemos análise aqui no primeiro orçamento. Agora, nós vamos olhar para 4 salários mínimos que totalizam R$6.072.
No entanto, aqui a gente já consegue ter algumas conclusões. A primeira é que muitas pessoas se endividam porque querem manter um padrão de vida onde o salário não é compatível com todos os objetivos das pessoas. Isso também se encaixa nessa realidade dos R$ 7.590. Tem pessoas que querem atender um monte de demanda ao mesmo tempo, querem fazer muitas coisas com o dinheiro e acabam ficando endividadas, consequentemente inadimplentes, então precisam de uma organização mais completa e complexa para saírem da situação financeira na qual se encontram. Outro adendo que eu quero fazer também é que nessa simulação aqui da calculadora de juros compostos, eu estou levando em consideração a rentabilidade de 100% do CDI hoje, que está em 14,9%, porém essa taxa pode variar dependendo do ativo que você escolha ou até mesmo do período econômico que nós estaremos inseridos. No período atual, nós estamos com 100% CDB rendendo ali na liquidez diária 14,9% de retorno ao ano, ok? Então, vamos agora olhar para 4 salários e vocês perceberão que o padrão de vida ele começa a cair, né? Porque pode não parecer, mas 1.518 de diferença em uma renda é uma diferença bem considerável. Então, nós saímos do patamar de R$ 7.600 para R$ 6.072. Reparem que nessa simulação nós não temos o financiamento veicular. Porém, eu não tenho financiamento imobiliário, eu tenho veículo, você se adapta, ok? Aqui nós temos o cenário do financiamento imobiliário com o condomínio. Existem condomínios que são muito mais caros do que esse no exemplo, né, que está 450. Nós temos condomínios de R$ 1.000, de R$ 3.000, assim como nós temos estruturas de prédios onde o gás é incluso no valor do condomínio, outras o gás é uma taxa separada. Então, nesse cenário, eu trouxe que existe o pagamento do condomínio, mas eu não inseri o gás, tá bom? A taxa do gás, mas eu já atendi clientes que precisavam pagar essa taxa do gás encanado à parte. Vamos lá, o lazer dessa pessoa, ele tá bem moderado, né? R$ 500 representa ali um pouco menos que 10% da renda. A alimentação é outro ponto que a gente precisa considerar. Plano de saúde também, porque são despesas que fazem diferença no orçamento ali da pessoa e levaremos em consideração também o cartão de crédito, ok? Então, somente essas despesas aqui, elas totalizam R$ 4.942. Reparem que é uma parte significativa da renda, né? E novamente nós temos aqui como um ponto de atenção o cartão de crédito como um ponto de atenção, onde caso a pessoa consiga eliminar essa dependência do cartão de crédito, ela vai ter a oportunidade de construir uma vida mais equilibrada financeiramente e a partir disso começar a investir para os seus objetivos, para as suas realizações. Então, reparem que, de tudo que nós estamos falando, eu não vou ser redundante aqui novamente de sugerir as reduções e suponhamos que ela vá destinar R$ 192 para aposentadoria. Quanto ela teria ao final aqui acumulado? No primeiro ano, ela teria uma rentabilidade de R$ 343,30, um total acumulado de R$ 2.647. Em 10 anos, ela teria R$ 41.617 e em 30 anos, R$ 1.316.000. Então, reparem que muitas vezes a pessoa tem esse salário, é funcionária pública, ela não está tão preocupada assim com a sua aposentadoria, mas ela gostaria sim de construir uma carteira de investimento para os seus netos ou até mesmo para os seus filhos. Ela pode usar como base, como margem, né, esse valor aqui a ser aplicado e ainda ficarão disponíveis para ela R$ 1.000. Aqui eu ainda não comecei a falar sobre o saldo positivo, mas eu vou falar nesse momento.
O saldo positivo foi algo que eu aprendi com o meu pai. Ele era autônomo, trabalhava consertando fogões e ele sempre falava: filhinha, a gente precisa ter um dinheiro na carteira, a gente precisa ter um dinheiro em mãos. O que a gente poderia associar a uma reserva financeira. Mas quando ele dizia isso, ele falava de fato sobre a gente ter um dinheiro ali para a manutenção do nosso mês e não somente para atender as demandas urgentes, emergenciais que surgem. Então é aquela ideia de você ter o dinheiro para ir a algum lugar, ou para comer algo diferente, para fazer alguma coisa. Então digamos que a pessoa desejasse, né, separar desse saldo positivo aqui 15% para que ela mantenha ali na sua carteira, para fazer algo que ela queira ou que ela acredite precisar. Então, ainda sobraria para ela 850, que ela poderia gerir da melhor maneira possível, como eu descrevi aqui para vocês. Então, vejam que dinheiro é gestão. Então, uma vida de qualidade financeira, ela não é determinada pelo quanto se ganha. Claro que vocês verão até no nosso próprio exemplo aqui. Quanto mais se ganha, né, melhor é a qualidade de vida do indivíduo. Mas enquanto a gente não atinge esse patamar, né, de renda alta, vamos viver com equilíbrio e bem com as entradas que nós possuímos. Vamos agora para a realidade das pessoas que ganham 3 salários mínimos. Então, reparem que nós temos aqui as despesas essenciais ou inegociáveis. No entanto, a internet é algo que pode ser negociada, tá? Eu vou até falar logo sobre isso, eu ia deixar para falar na realidade de um salário mínimo, mas eu vou falar nesse momento. A minha prima, ela pagava cerca de R$ 80 na internet fixa dela, e aí, de repente, aumentaram para R$ 120, ou seja, um aumento de R$ 40. Ela tem um plano fixo no celular que ela precisa porque ela trabalha todos os dias, com exceção do domingo. E aí, quando aumentaram, vamos lá, gente, R$ 80 por mês vezes 12. Vamos fazer aqui, nós temos 960 de pagamento ao ano. Quando a gente pega 120 e multiplica por 12, já aumenta para 1.440. Ou seja, é o que eu falo, foram só R$ 40 por mês. Não, foram 480 por ano de aumento. E a minha prima falou, eu não vou pagar tudo isso, eu vou cancelar. Eu fui à casa dela e falei, posso fazer uma tentativa? Posso ligar e tentar fazer a negociação? Pelo menos para manter por R$ 80? Falou, pode, se você conseguir, senão eu vou cancelar. Falei, beleza. Gente, eu liguei para lá, expliquei que eu iria cancelar, porque aumentaram demais e tudo mais. E eles tentaram me convencer que eu ia ter mais internet, babá. Viram que eu estava sendo irredutível e deixaram a internet dela por R$ 50 ao mês. Então, vamos lá, 50 vezes 12, nós temos um total de R$ 600, o que antes ela pagava, deixa eu botar aqui em verdinho, o que antes ela pagava 960, agora ela vai estar pagando R$ 50 todos os meses. Então, ela teve, sem querer, uma economia de R$ 360 sobre o valor antigo. Se nós olharmos para o valor de aumento atual, nós conseguimos reduzir ali no ano R$ 840. É quase que uma assinatura nova. Então, às vezes, a gente pensa que a negociação, ela não funciona, mas sim, ela funciona, ela dá certo. E você, para saber, precisa ligar, precisa ter paciência, tá certo? Então, já estou sugerindo aqui pessoas, né, para todas as rendas, na verdade, não fica com preguiça. 30 minutinhos, 1 hora que você vai tirar do seu dia, mas que vai colocar muito dinheiro no seu bolso, como eu estou mostrando nesse exemplo aqui. Energia, água, a gente não consegue negociar, mas a gente consegue fazer redução. De que forma? Estudando sobre quilowatts, sobre melhores horários para lavar roupa, para fazer uso da água. No caso da água, o que a gente pode estar fazendo?
acumulando, tá? Acumulando roupas para lavar todas de uma vez, porque dessa forma existirá sim a economia. Outra sugestão é a substituição. Não lave calçadas, escadas, prefira o uso da vassoura e, se necessário, passe um paninho. Dai, mas você está dando dicas de economia muito radicais. Vocês verão que R$ 20 que você economizará ao mês, ao ano são 240. E se nós fizermos uma aplicação de R$ 240 por ano, ao final dos 5 anos, dos 10 anos, nós temos um retorno muito interessante, tá bom? Então, recarga de celular é algo também que a gente consegue se adaptar, talvez optar por um plano controle, porém eu sei que dependendo da área, né, geralmente rendas mais altas requerem a utilização do celular e aí você precisa investir em dados móveis de maior qualidade, então é por isso até que eu não estou sugerindo a partir de agora a redução do plano para pessoas com rendas nesse valor, nesse patamar. Plano de saúde. Por que eu mantenho o plano de saúde nos exemplos? Porque eu atendi muitas pessoas, inclusive com rendas de R$ 3.000 ali em média, que mantinham plano de saúde. Então eu achei que uma renda de 4.550, a pessoa não vai querer abrir mão do plano de saúde por experiência própria de atendimento. Alimentação a mesma coisa. Você pode usar a regrinha dos 5% inicialmente, então vou tentar reduzir 5% dos meus gastos, mudar de 1.000 para 950. Agora eu vou tentar mais 5%. Se você conseguir uma redução entre 10% e 20% ao ano, você vai ter um total de, vamos lá, se você conseguir reduzir R$ 100, você vai ter uma economia de 1.200, se você conseguir se você reduzir R$ 200 ou 20%, você vai ter uma economia de R$ 2.400. Então façam essa tentativa, afinal vocês não têm nada a perder e a vida financeira de vocês vai agradecer. Lazer, R$ 500, também não considero um valor elevado. Educação, aqui eu trouxe o exemplo de uma pessoa que investe em educação, que deseja melhorar o seu salário, sua renda, sua realidade financeira e entende a educação como uma porta, uma via, né, uma alternativa para fazer essa mudança. E, novamente, nós temos aqui o vilão do orçamento, né? Daí você pega no pé do cartão de crédito, mas se não fosse o cartão de crédito, eu não sei como seria a minha vida. Crença limitante, tá? Porque a gente vive sem cartão de crédito. Eu entendo, sim, que ele é importante, necessário, mas eu também, como educadora financeira e como uma pessoa que já se endividou, vejo mais o cartão como um facilitador para compras inúteis do que outra coisa. Mas volto a dizer, eu não estou aqui recriminando os seus hábitos, eu estou apenas te dando uma nova maneira de enxergar a vida, tá bom? O seu orçamento. Por quê? Se você pegar R$ 1.344 e distribuir entre os seus objetivos, você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa leve, sem amarras. E é aquilo, tem pessoas que têm uma facilidade absurda de pagar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 no cartão de crédito, mas é incapaz de separar R$ 100 para construir uma vida próspera, para investir. Eu entendo que isso é sobre realidade, é sobre o pessoal de cada um e é por isso que eu estou aqui. Esse é o trabalho dos educadores financeiros, levar conscientização, levar um ponto a mais para ser considerado, né, na vida e a partir disso você enxergar o seu dinheiro de uma nova perspectiva, tá certo? Então, vimos aqui mais ou menos a gestão de pessoas com 3 salários mínimos de renda e agora nós vamos olhar para pessoas que ganham 2 salários mínimos. Reparem que a qualidade de vida infelizmente vai caindo. Bom seria se todos nós tivéssemos as mesmas condições ou pelo menos oportunidades, né? Eu costumo dizer que realmente a vida não é justa. Eu particularmente não acredito em meritocracia, mas eu acho sim que com força de vontade, com trabalho duro, trabalho certo,
né, a gente consegue atingir os nossos objetivos. E eu sou super a favor de recalcular rotas, de reformular caminhos, de persistir em algo que a gente acredita ou defende, mas que no momento que aquilo não fizer mais sentido, eu não trouxer o retorno que nós gostaríamos ou precisamos, a gente tem todo o direito, né? E eu acho que a gente tem até um dever conosco de escolher um novo caminho. Então eu falo um pouquinho agora sobre mim até. Eu sou muito assim, sabe? Eu acho que a gente precisa sim recalcular as nossas rotas, refazer escolhas. Não é à toa, né, que aos 30 anos eu escolhi uma nova carreira. Na verdade, a partir dos 28 eu comecei a educação financeira, mas aos 30 eu comecei ciências contábeis, também curso gestão financeira, após ter um MBA e uma pós-graduação na área, porque eu acho que a vida é sobre isso, é sobre a gente correr atrás dos nossos sonhos, mesmo não tendo as mesmas oportunidades, né, os mesmos privilégios, a gente precisa, sim, correr atrás daquilo que a gente acredita que vai ser melhor para a nossa vida. Então, vamos lá agora fazer a descrição dos valores de pessoas que ganham 2 salários mínimos. A partir dos 2 salários mínimos, eu sou muito a favor da redução e do estudo, tá? Para que vocês encontrem metodologias que possibilitem a economia. É muito importante pessoas que ganham 2 salários e meio, 1 salário, investir em educação doméstica, tá? Porque mesmo que muitas pessoas discordem de mim, a maior parte da renda dessas pessoas fica dentro dos próprios lares, sabe? É destinado para o básico ali, para o essencial. Só que se essa pessoa ela não tiver educação doméstica, e deixa eu até fazer um adendo aqui, financeira, ela não vai progredir, porque o dinheiro é curto, é pouco. Então, se ela não conseguir administrar bem aquela renda, ela não vai ter a possibilidade de atingir o progresso, porque o progresso para pessoas que têm rendas mais modestas, ele chega principalmente como uma rota através de uma rota alternativa, que seria a complementação do salário da renda através de trabalho extra. O problema é que o trabalho extra ele cansa, ele gera demandas, ele, enfim, tem diversas implicações, né, que privam ali a pessoa do pouco de lazer ou de tempo livre que ela tem disponível. Então a ideia é sempre investir em uma renda extra que vá se tornar a sua renda principal no futuro e que vá pelo menos garantir para você uma renda fixa e superior à que você tem hoje. Isso precisa ficar claro para vocês, tá certo? Então, energia e água seria redução, internet também redução, porque qualquer economia de R$ 10 ao mês já são 120 no ano, então sempre olhem por esse lado. Reparem que a recarga do celular já está mais modesta, na casa dos R$ 50. A alimentação nós também já sugerimos a redução aqui, porque não dá para atingir um patamar mais alto. Se você fizer isso, você vai se prejudicar, você vai comprometer a sua qualidade de vida, pode se tornar uma pessoa endividada e, consequentemente, ficar inadimplente. O lazer, ele está representando 10% da renda, então é sobre isso, né? Eu já trouxe diversos exemplos, já falei, fiz considerações sobre isso. Tem pessoas que têm essa renda aqui. Então, se ela separar 10% para o lazer dela, são R$ 760, ou seja, é o dobro da pessoa que tem uma renda mais modesta. E é por isso que a gente não pode querer acompanhar o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso vizinho. A gente precisa sempre se medir pela nossa régua e não pela régua do outro. Então é o que eu costumo dizer, né? Até o governo, quando ele não quer respeitar teto de gastos, ele paga um alto preço que é refletido na nossa sociedade, que se chama inflação. Agora, quando a gente escolhe fazer escolhas equivocadas, nós é que pagamos o preço através do nome negativado e das inúmeras implicações, né, que isso acaba gerando. Então, eu trouxe ainda para a realidade dessa pessoa que recebe 2 salários, o aluguel no valor de R$ 700. Mas aqui onde eu moro o aluguel é muito mais caro, são R$ 1.200. Gente, eu já falei sobre isso, né? Eu acho que quando a gente tem renda modesta, a gente precisa buscar ajuda. Eu não sou hipócrita, né, ao falar isso. Então, eu acho que inicialmente, sabe, morar com os pais ou com alguém que possa nos ajudar, para que a gente possa estudar, para que a gente possa pensar em algo para fazer, para começar a trabalhar
pra gente, né? E a partir disso gerar uma renda mais elevada e ter a nossa autonomia financeira. Então, é somente aqui mesmo um compartilhamento de visão de vida, né? Mas quem sou eu para dizer como cada um deve viver? É somente mesmo uma orientação. E aqui, novamente, nós temos o cartão de crédito. Então, é muito comum a gente ouvir de pessoas, principalmente que ganham pouco, se eu ganhasse muito, eu investiria, mas como eu ganho pouco, não dá. Não dá, não. Você é que faz escolhas, né, que não possibilitam você investir. Porque se você tirar daqui R$ 50, né, reduzir seu gasto no cartão de crédito e ter R$ 50 para investir todos os meses, ao final você vai ter, vamos lá, de 30 anos, R$ 342.000. Dai, mas isso não é nada. Gente, espera aí. Você está investindo R$ 50, você vai fazer a correção de 10% ao ano. Desculpa, ao ano. Então, você vai ter aqui, olha, de rentabilidade lá no final, quando você aplicar esse montante, o seu salário. Então, o que eu costumo dizer, todas as pessoas conseguem atingir a independência financeira. A questão é, elas estão dispostas a investir para isso? Elas estão dispostas a abrir mão um pouquinho do seu presente para construir o seu futuro? Então, vejam que é de fato uma questão de objetivo, né? De realidade, de escolha. E agora vamos falar sobre o polêmico salário mínimo, que inclusive eu, quando me endividei, precisei viver com essa realidade, né? Porque o salário mínimo era um pouco menos, eram R$ 1.100, e por experiência própria eu posso dizer com todas as letras, não é fácil, mas o que se vai fazer? As pessoas veem não ser fácil, os nossos chefes sabem que não é fácil, o próprio governo reconhece isso. Mas o que eles fazem pela gente? A resposta é nada. Então, ou a gente aprende a viver com essa realidade e busca formas de sair dessa situação, ou ninguém vai fazer nada pela gente. E, novamente, falo por experiência própria. Então, reparem que a pessoa com rendas modestas, ela já precisa, sim, ter a dependência de programas assistencialistas, então ir ao CRAS, fazer cadastro no relógio baixa renda, né, e buscar ali todas as oportunidades ou direitos que possam estar sendo fornecidos a ela, buscar o mesmo, né, programa assistencialista para o pagamento da água, porque eu sei que tem muitas pessoas que falam, tudo é programa assistencialista, eu pago para que as pessoas não trabalhem, e não é bem assim, né? Eu duvido muito que uma pessoa que ganha esse salário aqui, se desse para ela esse valor para viver ao mês, se ela conseguiria. E a verdade é que não, ela não conseguiria. Então eu acho que falta muita empatia, assim, no geral, né? E eu não tô criticando pessoas, mas eu digo até no sentido de conscientização financeira mesmo, sabe? De investir em programas que gerem essa reflexão, sabe? Essa ponderação de que não é fácil viver com um salário desses. E aí a internet, como eu falei para vocês, tem que partir para negociação, né? Porque hoje em dia a internet ela é necessária para a vida de todas as pessoas, até mesmo porque pessoas com rendas baixas, elas empreendem, tá? E é um empreender necessário. É um empreender necessário, não é só porque elas querem, é porque elas precisam, elas necessitam. E muitas vezes esse empreendimento ele chega através do home office, né, da internet. Eu mesma tenho conhecidas, né, que fazem renda extra através da Shopee, como afiliadas, fazendo vendas online, e abrem negócios mesmo, pequenos negócios online, vão se desenvolvendo e a partir disso aumentam a sua renda. Temos pequenos geradores de negócio ali, né, que vendem lanches e aí usam a internet também para divulgar o seu ponto de atendimento ou o seu produto quando trabalham com delivery. Então, eu sei que muitas pessoas vão olhar para a internet e vai falar assim, fútil. Não é. Nos dias atuais, a internet não é fútil. Então, o que a gente pode estar fazendo é, de fato, negociar. Recarga de celular, o ideal é um plano controle. Então, vocês devem estar reparando, né, que pessoas com rendas baixas, elas não têm muita alternativa, elas não têm o poder da escolha. Elas têm que se adaptar, elas têm que balançar para o lado que o vento balança, que o vento leva elas. Então, o que eu posso fazer é para
adequar a minha realidade a essa renda. É o que eu vou fazer, sabe? E é por aí. É aí que a gente trabalha. Então, reparem que a alimentação, a mesma coisa, R$ 700, dá pra gente aplicar a reguinha, né, ou a regrinha dos 10%. Então, qualquer R$ 70 que você economiza, vamos mudar aqui para 70, lá ao final dos 30 anos você consegue aqui um retorno muito maior do que a sua realidade financeira. Na verdade, em 20 anos você já consegue o retorno quase que da sua realidade financeira, e aqui praticamente você quadriplica, né? Essa possibilidade. E é aquilo, ai, Dai, mas a Selic não vai permanecer para sempre em 14,9. Investe enquanto der em título pré-fixado, então, com a taxa fixa na casa dos 2 dígitos, com vencimento longo, porque aí você vai congelar essa taxa. Então, vamos lá, lazer R$ 200, realmente não tem margem para tanto, e eu coloquei aqui reserva financeira de R$ 300. Dá, mas uma pessoa que ganha isso não dá para fazer reserva. Dá sim, porque eu consegui, e na época eu não tinha renda de YouTube, eu gravava, eu não ganhava, tá? Eu não tinha ainda a monetização, e era aquele salário seco, porque era período de pandemia, então não tava dando para fazer trabalhos extras, né? Enfim, foi um período muito estranho da nossa vida, né, que a gente passou, mas foi ali naquele período de dor, sabe, de sofrimento financeiro, que eu falei, não, eu vou mudar minha vida e eu vou separar pelo menos 10% da minha renda para investir. Eu sei que aqui não tem 10%, aqui tem muito mais, mas porque eu acredito que pessoas com essa renda devem evitar, sim, a utilização do cartão de crédito, porque ele é danoso e perigoso, tá? Mas é só uma sugestão, né, uma opinião de uma pessoa que já passou muita dificuldade financeira na vida, mas fica a critério de cada um de vocês. Como eu disse, esse vídeo ele é somente para inspirar mesmo e para trazer novas perspectivas, né, ou até mesmo ideias de como melhorar a gestão da sua renda. E lembrando que aqui eu fiz a sugestão da reserva financeira em R$ 303, mas você pode ser muito flexível e investir R$ 100 para a construção mesmo do seu patrimônio e R$ 203 para um negócio, para uma reserva de oportunidade, para realizar os seus sonhos, porque é possível realizar os sonhos com pouco dinheiro. Você só precisa de 3 coisas: são disciplina, organização e paciência. Atingindo esses 3 pilares, né, você chega aonde você gostaria de estar e muitas vezes será até surpreendida por onde os caminhos te levaram. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha virado uma chave na sua cabeça, e nós nos vemos nos próximos encontros. Tchau, tchau!